Olá, tudo bem com vocês, caríssimos alunos e todos aqueles que me acompanham no canal? Eu estou aqui com mais um vídeo e hoje eu irei fazer um recorte histórico para abordar a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica. Lembrando, meus alunos, que é apenas a introdução ao tema para que em sala de aula nós possamos nos aprofundar, analisarmos os autores que falaram sobre isso e nós possamos consolidar futuramente a nossa aprendizagem. Bom, em relação à igreja, ou à reforma, ou às divisões que a igreja teve, é sempre bom a gente fazer a seguinte análise. A igreja se tornou uma instituição oficial a partir do século III com a conversão do imperador Constantino, o imperador romano. Então, essa conversão dele é muito polêmica, porque uns vão dizer que ele, na verdade, se converteu ao cristianismo por conveniência, ou seja, ele se converteu ao mundo, ao cristianismo, como meio de controlar a religião. É sabido, então, que antes da oficialização da Igreja de Roma por Constantino, as igrejas dos apóstolos, a igreja primitiva, ela não tinha uma liderança geral. Cada localidade, cada líder local tinha a sua autonomia para pregar e espalhar o evangelho. Não tinha uma liderança que direcionasse os rumos da igreja. A partir da conversão de Constantino, o imperador romano, então a igreja de Roma ela se fortalece e passa a dominar as demais igrejas, né? Surgindo aí então a instituição que se tornou a maior instituição da face da terra na Idade Média, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. E a igreja, ela sofreu diversos cismas ou diversas divisões dentro dela. A primeira dela foi o cisma do Oriente, que aconteceu em 1054. A igreja era chefiada pelo Papa de Roma e por uma série de questões políticas, econômicas e geográficas, não somente na questão espiritual, a igreja, então, ela passa por uma divisão. Então, o cisma foi uma disputa entre o Papa Bonifácio VIII e o rei da França, o Filipe IV. Esse foi o motivo da primeira divisão. Então, o rei da França determinou a cobrança de impostos da igreja para aumentar a renda e o seu orçamento, e o Papa Bonifácio VIII, então, ele se opunha veementemente a essa cobrança. Então, analisem comigo que não foi uma questão espiritual, uma questão religiosa, mas uma questão política e econômica que fez a primeira divisão, o primeiro cisma da igreja. A partir disso, a igreja passou por outras mudanças, outras divisões, que foi com a Reforma Protestante. Só que, quando a gente fala em Reforma Protestante, o primeiro nome que nos vem à cabeça é Martim Lutero, o reformador. Mas, na verdade, a ideia da reforma começou bem antes. Vários outros religiosos católicos anteriores a Lutero já vislumbravam uma mudança de rumo da igreja. John Wycliffe, da Inglaterra, que viveu entre 1330 a 1384, ele foi um dos primeiros a pensar a ideia da igreja mudar o seu rumo, a maneira que a igreja estava sendo conduzida, já não agradavam muitos dos religiosos da época. Wycliffe foi pároco, ele foi o professor inglês, né? E também foi um dos principais precursores da Reforma Protestante. Ele denunciou a corrupção do clero. Olha só,
já John Wycliffe, bem antes de Lutero, já havia notado que a igreja tinha se desviado do rumo daquilo que foi orientado por Cristo, daquilo que foi orientado pelos apóstolos e pelos líderes da primeira igreja ali do primeiro século. Então Wycliffe, ele ia questionar também a questão da salvação, porque segundo a igreja daquele período, a salvação também viria pelas obras e não é somente pela fé. Então, Wycliffe, ele vai denunciar os erros, né, teológicos da igreja e denuncia também a corrupção dentro da própria igreja. Então, ele vai defender a ideia de que a fé ou a salvação não é pelas obras, mas é um gesto de fé. Ela é gratuita, ela não pode ser cobrada pela igreja, porque Cristo já havia pagado na cruz com o seu sangue o preço da nossa redenção. E o Wycliffe, então, ele vai questionar os ensinos da igreja, que muitas vezes dizia que o fato de estar na igreja, que ser um membro da igreja, já garantia a salvação. Então, ele também era contra a doutrina católica da transubstanciação, ou seja, que a hóstia se transformava verdadeiramente no corpo de Cristo. Então ele vai se levantar aí contra a igreja, contra a doutrina e vai dizer que a Bíblia é superior à autoridade do Papa. Então John Wycliffe, ele vai contestar uma série de coisas que ele percebe que a igreja havia cometido vários erros, né? E que muitas vezes, de acordo com Wycliffe, alguns papas chegaram a ser anticristos, né, na época. Outro reformador, Jan Hus, também da Boêmia, que viveu entre 1369 a 1415. Ele era um padre e teólogo tcheco e criticou também a doutrina católica, principalmente a venda das indulgências. A igreja havia acumulado fortuna vendendo as indulgências, ou seja, o perdão dos pecados. E ele também dizia que a salvação e o perdão dos pecados era através de Jesus Cristo e que era um erro a igreja cobrar para perdoar os pecados. E ele, então, foi um dos intelectuais mais respeitados daquela época que denunciaram, né, as ideias errôneas da igreja de acordo com o que eles entendiam. Então, segundo Hus, a Bíblia era a grande autoridade dentro do cristianismo, o que a igreja ensinava o contrário. O Papa era a autoridade absoluta. E ele vai dizer também que a comunhão do pão e do vinho deveria ser celebrada por todos, não somente pelos religiosos. Ele defendia uma igreja pobre, porque a igreja de Roma havia ficado riquíssima. Foi a instituição mais rica da face da terra na Idade Média, detinha todo o poder político, econômico e espiritual. Bom, a partir disso, desses reformadores, nós chegamos então em Martim Lutero, que foi professor, teólogo da cidade de Wittenberg, na Alemanha, e que ele também foi um dos grandes responsáveis, ou o principal responsável, pela divisão da igreja, ou seja, pelo movimento protestante. Em 1517, ele publica 95 teses na Catedral de Wittenberg, na porta da igreja, apresentando os vários erros doutrinários que ele havia levantado em se comparando com as Escrituras. Então, Martim Lutero lê a Bíblia e entende que aquilo que a igreja estava ensinando não estava de acordo com as verdades bíblicas. E ele, então, também defende a ideia de que a salvação era pela fé, e não era pelas obras, e que as indulgências eram um erro, não poderia se cobrar, e nem negociar cargos eclesiásticos, que era uma atividade comum na época. E também
ele teve o apoio dos príncipes ali do Império Sacro, Império Germânico, porque a autoridade da igreja era tamanha que os próprios príncipes locais ali se sentiam sufocados com o poder do Papa. Então, a sociedade ali, o Império Germânico, defendeu ali Martim Lutero, até mesmo como um meio para diminuir o poder do Papa, para que essa elite pudesse se apropriar das terras e ter mais liberdade em relação ao Papa. A igreja era o grande poder no Sacro Império. A igreja, sendo uma grande proprietária de terras, tinha grande poder e interferia nas questões políticas do Sacro Império. Isso levou os príncipes do Sacro Império a defenderem Lutero na tentativa de diminuir o poder do Papa. Então, os nobres eles tinham interesse em se apropriar das terras da igreja. A burguesia também queria reduzir a taxa, os pagamentos, os impostos que a igreja cobrava. Então, somando-se às ideias de Lutero em apresentar os erros teológicos da igreja, a sociedade ali da época, então, abraça a causa de Martim Lutero. A classe campesina também estava insatisfeita com a miséria, com a pobreza e com a subordinação pela qual a igreja cobrava deles. Então, em 1520, Martim Lutero ele é excomungado da igreja e teve como uma das grandes ajudas para a propagação das suas ideias e da Bíblia a contribuição da imprensa, que havia sido uma tecnologia recém-descoberta, que facilitou para multiplicar os escritos de Lutero e distribuí-lo pela Alemanha e pelo mundo. Bom, então em 1517 Lutero ele divide a igreja. Na verdade, a ideia de Lutero não era sair da igreja, não era formar um movimento ou criar uma outra igreja. Lutero pensou na possibilidade de convencer o Papa a mudar os rumos da igreja, o que não deu certo. Então o Papa o expulsa, o excomunga da igreja, e ao sair da igreja, toda aquela multidão alemã que havia tido contato com seus ensinamentos o segue. Então dá origem aí aos movimentos protestantes. Só que a Igreja Católica, ela não fica passiva a partir da reforma que Martim Lutero proclamou. Então, a Igreja Católica ela promove uma reação, que é a Contra-Reforma. Entre 1545 e 1563, aconteceu o Concílio de Trento, que foi na cidade de Trento, na Itália, onde o clero, a elite católica, se reúne em concílio para tomar algumas reações e evitar a perda de fiéis para as igrejas protestantes. Quais foram as mudanças da igreja? O concílio ele reafirmou que os ensinamentos não constam somente na Bíblia, mas também na tradição da Igreja Católica. Ou seja, a Igreja continuou afirmando aquele erro que Martim Lutero havia denunciado, que não era somente a Bíblia, mas também a tradição, o que era oposto do que dizia o movimento protestante, que a Bíblia ela é a autoridade máxima da fé. Então, a reunião religiosa, que os ensinamentos não constavam somente na palavra da Bíblia, mas na tradição, era algo que causava repugnação em Martim Lutero. E a igreja, então, continuou reafirmando isso. Então, a capacidade do Papa perdoar os pecados, né? E isso também é outra coisa que Martim Lutero não concordava. Uma das coisas importantes que aconteceu na Contra-Reforma foi
a revigorar o Tribunal da Inquisição, que era feito para julgar as práticas, né, que não concordavam com os ensinos e com a doutrina da Igreja Católica. Então, o Tribunal da Inquisição era um tribunal formado pelo clero e também com questões políticas, que perseguia todos aqueles que eram considerados hereges. Quem eram os hereges? Os judeus, os que não professavam a fé católica, os ciganos, e eles foram perseguidos veementemente em muitos lugares da Europa. Foram presos, foram mortos, eles apanhavam para confessar a heresia que eles tinham cometido de acordo com a igreja, mesmo que não fosse comprovado nada, muitas vezes eles confessavam para não apanhar. Com isso também, a partir da reforma, da Contra-Reforma Católica, foi criada a Companhia de Jesus, que é uma ordem católica para enviar as novas terras, aos novos continentes, para pregar aos nativos, para converter os povos que não haviam ainda contato com o cristianismo ao cristianismo, para recuperar os membros que haviam perdido pela reforma protestante. Nós também tivemos posteriormente uma outra divisão, que foi a criação da Igreja Anglicana, pelo príncipe Henrique VIII, que rompeu com o Papa e com a Igreja Católica. Henrique queria se divorciar de sua esposa, Catarina de Aragão, com quem não tinha filhos. Então ele queria se separar e o Papa não autorizou. Então o parlamento inglês aprovou o ato de supremacia, que declarou o rei Henrique VIII como o supremo chefe da Igreja de Roma. Então a Igreja, ela passou por uma série de conflitos até a atualidade. A partir do século V até o século XV, aconteceram coisas ali que levaram a Igreja a se tornar a maior potência da Terra, até um certo declínio, e dando continuidade aos dias de hoje. Bom, é um assunto complexo, aqui é apenas caminhos, apenas tópicos para refletirmos, e em sala de aula nós iremos debater minuciosamente sobre este tema. Eu termino aqui o vídeo, um abraço a todos e até a próxima.